julgamento, a primeira a prestar depoimento é Célia, que relata com riqueza de detalhes tudo o que presenciou e identifica Luciano Alcântara e Alexandre Farina como amantes de Paola. A promotora solicita que Célia reconheça Luciano entre diversos homens e ela aponta imediatamente. Ao ser chamada para depor, Filó provoca risos entre os presentes com seu jeito atrapalhado e também declara que Paola obrigou Paulina a substituí-la para poder viajar com um de seus amantes. Pedro testemunha que Paulina sempre agiu com bondade junto à família Bracho e tratava os empregados com respeito, ao passo que Paola só se importava com festas e fingia afeto pelas crianças apenas na presença de Carlos Daniel. Ele também cita Donato de Angeli como um dos casos amorosos de Paola. Em seu testemunho, Moacir afirma que Carlinhos nunca foi sequestrado e que ele, Isabel e Antônia não conheciam Paulina. Isabel relata o momento em que encontrou Carlinhos machucado e caído em um barranco. Quando a promotora questiona se elas não acionaram a polícia para pedir resgate, Isabel nega e justifica que teve medo, criou laços com o menino e só descobriu que ele tinha uma família ao vê-lo nos jornais. Ela ainda conta que ninguém reconheceu o menino na rua. A promotora então pergunta se Isabel havia combinado com Paulina de levar o menino para um local onde ele pudesse ser encontrado, mas sem levantar suspeitas. Serrano tenta intervir, mas seu protesto é indeferido. Isabel reafirma que jamais teve contato com Paulina. Durante o interrogatório, Antônia confirma que ela e Isabel resgataram Carlinhos no barranco e declara que se não fosse pela ajuda das duas, o menino poderia ter morrido. Quando Serrano pergunta se ela conhecia Paulina anteriormente, ela responde que só a conheceu na prisão. Paulina se mostra tensa quando Donato é convocado para depor. Enquanto isso, Oswaldo pede o divórcio a Lourdes. Donato confirma que Paola o contratou para pintar um retrato dela nua e que manteve um relacionamento com ela durante 1 ano até sua partida e a chegada de Paulina. A promotora indaga como Paola era e mesmo com o protesto de Montesinos sendo rejeitado, Donato descreve Paola como intensa, apaixonada, sarcástica e capaz de enganá-lo da mesma forma que enganava o próprio marido. Carlos Daniel escuta tudo em silêncio. Donato diz que Paola desejava escapar do tédio da mansão dos Brádios e que desde sempre planejava desaparecer. Ele admite não duvidar que Paola tenha proposto a Paulina que a substituísse. Ao ser questionado sobre outros casos amorosos de Paola, Donato declara conhecer ao menos 2, embora acredite que tenham existido muitos outros. Piedade demonstra compaixão por Carlos Daniel. Enquanto isso, Oswaldo arruma suas malas e, em um momento de desespero, Lourdes ameaça tirar a própria vida caso ele a abandone. Na vez de Leda prestar depoimento, ela mantém uma postura imparcial e diz que não pode afirmar se Paulina foi vítima de Paola ou não, já que não presenciou os fatos. No entanto, destaca que Paulina enganou a todos durante muito tempo fingindo ser irmã. Quando lhe perguntam se Paola seria capaz de arquitetar um plano tão ousado, Leda responde que não pode assegurar e afirma que nunca conheceu nenhum de seus amantes. A promotora então questiona o comportamento de Paulina e Leda reconhece que ela fez muito bem pela família e pela empresa, embora isso não isente alguém da responsabilidade por um crime. Apesar disso, Leda acredita que Paulina não teria coragem de sequestrar Carlinhos. Piedade confessa a Carlos Daniel que pensou que Leda fosse incriminá-la e ele admite ter pensado o mesmo. Pedro vai buscar Carlinhos em casa e o menino sai segurando um lindo buquê de flores para entregar a Paulina. Chega o momento do depoimento de Carlos Daniel. Ele declara que descobriu as traições da esposa recentemente e que Donato foi o primeiro a alertá-lo. Carlos Daniel é profundamente abalado ao saber no tribunal que Paola e Willy foram amantes. Paulina, comovida, sente pena dele. Lalinha e Adélia acabam encontrando o diário de Paola escondido dentro da caixa d'água do vaso sanitário. Carlos Daniel declara que desconhecia o envolvimento amoroso entre seu cunhado e sua esposa e só descobriu que Paulina estava ocupando o lugar de Paola através de Luciano. A promotora pergunta se ele não percebeu a substituição nem mesmo na intimidade e Carlos Daniel afirma que eles jamais tiveram relações. Quando questionado se não achava estranho, ele confirma que sim, mas explica que Paulina dizia estar doente e que seu médico havia proibido de qualquer tipo de relação. Ele garante que tudo foi articulado por Paola e conta que Paulina chegou em sua casa com medo, mas ao invés de se aproveitar, fez o bem que pôde, salvando sua família e também a empresa. Viviana decide encurtar seu vestido de noiva e avisa Abigail que convenceu Leandro a realizarem uma festa de casamento. Abigail se mostra apreensiva com a convivência entre Viviana e Leandro, já que possuem personalidades muito distintas. Lourdes permite que Oswaldo vá embora, mas o proíbe de levar o relógio. Ele, decidido, o arremessa no chão.
Carlos Daniel relata o retorno de Paola, mas explica que ela fugiu novamente, dessa vez ao lado de Douglas Maldonado. Ele afirma que Paola é cruel, sente desprezo pela irmã e por todos e só aguarda sua recuperação para retomar sua missão de destruir a vida deles. Serrano pergunta qual é sua opinião sobre Paulina e Carlos Daniel declara que ela é cheia de ternura e bondade, salvou Carlinhos da enfermidade, a empresa da falência e também sua avó. Ao ser questionado sobre como Paulina ajudou Piedade, Carlos Daniel prefere não responder. Piedade então se levanta e revela que era alcoólatra e que Paola lhe oferecia bebida para afastá-la e não interferir em seus planos de dominar a casa. Ela afirma que Paulina resgatou do vício e a descreve como um anjo, em total contraste com Paola, a quem chama de demônio. Diante disso, Piedade é aplaudida e o juiz solicita ordem na sala. Osvaldo justifica que ao envelhecer, Lourdes acabaria buscando alguém mais jovem do que ele, mas ela nega essa possibilidade e propõe saírem para conversar e beber algo. Mesmo assim, ele decide ir embora. Lourdes corre atrás dele desesperada, enquanto Brígida aconselha não derramar lágrimas por um canalha. Lalinha pega um táxi para levar o diário de Paola ao tribunal. Sem novas testemunhas, a promotora é convocada para apresentar seu parecer final. Ela declara que o suposto sequestro permanece envolto em incertezas, o que provoca o protesto de Serrano, que afirma que tudo já foi devidamente esclarecido. O juiz acata o esclarecimento, mas determina que o advogado não volte a interromper a promotora. Ela alega que, por se tratar de membros da mesma família, os depoimentos acabam se confundindo e sugere que Paulina talvez se declare culpada por sentimento de culpa. No entanto, cumprimenta Serrano por insistir em proteger Paulina dela mesma e afirma confiar no bom senso do júri para decidir o veredito final. Brígida aconselha Lourdes a conceder o divórcio a Osvaldo, garantindo que ela vai perceber que não o ama. Além disso, lembra que sua mãe jamais a deixará desamparada. Lourdes chora e pede perdão à mãe, reconhecendo que ela é a única pessoa que realmente se importa com ela. Carlos Daniel comenta que a promotora não se voltou contra Paulina e Piedade diz que ela agiu com justiça, pois depois de tudo que ouviu, não poderia ter tomado outra atitude. Dr. Montesinos assume a defesa de Paola, apresentando Paola como vítima de Paulina e argumenta que nenhuma princesa trocaria sua vida por outra de miséria se não fosse coagida. Enquanto isso, Lalinha ainda está presa no trânsito tentando entregar o diário. Serrano defende Paulina, afirmando que Paola, de hábitos libertinos, se sentia entediada com a rotina ao lado de uma família íntegra e desejava escapar da monotonia, mas sem abrir mão do dinheiro e nem do prestígio que possuía junto aos braços. Por isso fugia para viver como bem queria e para manter as aparências obrigou Paulina a assumir seu lugar. Paola, por sua vez, confessa a Elvira que se Paulina for absolvida e ela acabar presa, não hesitará em matá-la. Em silêncio, Paulina desaprova a atitude de Serrano por atacar Paola em público, contrariando seu desejo de poupá-la. Serrano sustenta que se Paulina tivesse denunciado tudo desde o início, a senhora rica teria vencido e ela acabaria atrás das grades por roubo. Paulina, incomodada, pede que ele pare. Mesmo assim, Serrano prossegue, alegando que Paulina foi incriminada por pura vingança e adverte Montesinos que se ele insistir em recorrer, apresentará provas contra Paola, deixando-o sem alternativas. Ao final, Serrano solicita a libertação de Paulina. O juiz então anuncia uma pausa para a deliberação antes de proferir a sentença. Luciano faz questão de permanecer no tribunal para ouvir o veredito e descobrir se seus esforços valeram a pena. Paulina repreende Serrano, mas ele insiste que Paola não merece o sacrifício que ela está fazendo. Aflita, Paulina chora e admite que teria sido devastador para Paola ouvir tudo o que foi dito. Serrano tenta confortá-la. Paulina revela que gostaria de agradecer, mas sente que não consegue. Ele responde que não é necessário. Leda confessa a Carlos Daniel que talvez tenha julgado Paulina com severidade e diz que só a denunciou por acreditar que ela representava uma ameaça à família. Ela acompanha Carlos Daniel para buscar Carlinhos, que pergunta se sua mãe já está livre. Carlos Daniel responde que ainda não, mas Leda o tranquiliza dizendo que em breve ela estará e o leva para ver Paulina. Montesinos critica a promotora, a doutora Zapata, por não ter sido mais dura, mas ela afirma que atua em nome da justiça e que precisa aceitar quando a verdade está do lado de Paulina. Ao ver Leda com Carlinhos, Luciano ironiza perguntando se ela está recuperando contra Paola, ela sairá impune. Paulina torce para que seja isso mesmo, mas Serrano comenta que talvez Paola mereça destino ainda pior, sendo imediatamente repreendido por ela. Paulina fica nervosa ao ouvir os gritos de Carlinhos do lado de fora, mas o menino é impedido de entrar. Aflita, ela pede que Serrano solicite que o menino seja retirado do local e critica os braços por permitirem que ele viesse até ali.
Serrano explica que a família apenas quer demonstrar apoio, mas Paulina se preocupa com o que Carlinhos possa acabar escutando. Ele promete que assim que ela se acalmar, pedirá para levarem o garoto embora. Carlos Daniel conta a Piedade, Adelina e Patrícia que Leda levou Carlinhos para ver Paulina. Patrícia teme que Leda possa revelar tudo ao menino, mas Carlos Daniel afirma que Leda está arrependida por ter desconfiado de Paulina. Piedade comenta que durante o depoimento percebeu Leda dividida. Nesse momento, Lalinha chega com o diário de Paola em mãos. Elvira informa Paola que agora só falta o juiz declarar a sentença. Piedade acredita que Paulina tenha escondido o diário na caixa da privada e Lalinha questiona se aquele diário ainda pode servir como prova para absolvê-la. Carlos Daniel responde que nesse momento não mais, pois o veredito está prestes a ser lido, mas afirma com firmeza que apresentará o diário caso Paulina seja condenada. Leda assegura a Carlinhos que ninguém disse nada de ruim sobre sua mãe durante o julgamento. Serrano informa a Carlos Daniel que Paulina prefere que Carlinhos não escute nada do que está acontecendo e pede que ele o mantenha afastado da sala até que ela esteja oficialmente em liberdade. Carlos Daniel confessa que ainda tem dúvidas se Paulina será absolvida. Filó faz uma promessa caso Paulina seja libertada. Patrícia se oferece para cuidar de Carlinhos enquanto todos retornam ao tribunal. Leda pede perdão a Piedade, reconhecendo que assim como Stephanie também deseja se redimir. Piedade aconselha Leda a ouvir o veredito para reconhecer mais uma vez o erro que cometeu. Paulina é chamada a se levantar para ouvir a sentença. O juiz anuncia que a acusada é considerada inocente. Paulina recebe a notícia com tristeza e abalada quase desmaia, sendo amparada por Emiliana. A promotora parabeniza Paulina por sua vitória. Todos comemoram a absolvição e Antônia pede desculpas por ter sido tão cruel com ela na prisão. Filó abraça Paulina emocionada após tanto tempo afastadas. Paola entra em fúria ao ser informada por Montesinos de que Paulina foi declarada inocente. Paulina confessa que não sabe para onde ir agora e Filó avisa que Célia a espera em sua casa. Carlos Daniel oferece abrigo na mansão, mas Paulina recusa, dizendo que não pode aceitar. Luciano parabeniza Paulina, pede perdão por tudo o que fez e promete devolver todo o dinheiro que ganhou. Carlos Daniel convida Paulina para ver Carlinhos, lembrando que o menino ainda acredita que ela é Paola. Carlinhos corre ao encontro dela, entrega o buquê de flores e pergunta se ela voltará para casa com eles, mas Paulina explica que ainda não pode. Serrano acompanha Paulina para assinar alguns documentos. Rodrigo alerta Carlos Daniel de que a qualquer momento Carlinhos pode perceber que existem duas mulheres idênticas que assumiram o papel de mãe e pode ficar confuso sem saber de qual delas gosta mais. Serrano se despede com a sensação de dever cumprido, dizendo que Paulina pode contar com ele para o que precisar. Ele beija sua mão e ela agradece e pede desculpas pelos momentos difíceis. Carlinhos convida todos para irem para casa. Célia e Filó avisam a Paulina que estão indo para casa. Paulina se surpreende com a chegada de Osvaldo e pede que a família Bratio vá na frente. Carlos Daniel demonstra ciúmes. Osvaldo entrega a Paulina o número do hotel onde está hospedado e revela que se separou de Lourdes. Paulina agradece e se despede. Ao se reunir com a família Bratio, Paulina comunica que ficará hospedada na casa de Célia, mas autoriza que Carlinhos a visite sempre que quiser. Ela também informa que pretende dedicar seus cuidados com a irmã até sua recuperação total. Rodrigo pergunta sobre a fábrica e Paulina responde que a empresa está em boas mãos, mas garante que continuará oferecendo orientação e conselhos sempre que precisarem, pois não deve voltar mais, se recusando a ocupar o lugar de Paola. Confuso, Carlinhos questiona quem é essa Paola e por que tem o mesmo nome de sua mãe, deixando todos tensos com a situação.